Tive uma infância difícil. Sofri de hemangiomas e queda de cabelo irregular, duas condições que desapareceram à medida que me aproximava da adolescência. Mas, durante esses primeiros anos, fui um pária social. Eu tinha uma aparência estranha, o que era suficiente para atrair atenção indesejada. Algumas crianças achavam que eu tinha algum tipo de sarna, enquanto outras simplesmente não gostavam de me olhar. Meus pais não facilitavam as coisas para mim, me obrigando a levar vários cremes que eu tinha que aplicar durante as horas de aula. Acabei tentando me divertir sozinho. Fiz amigos imaginários na minha cabeça e joguei muitos jogos de tabuleiro sozinho. Meus pais estavam se divorciando e ambos juraram não ter mais filhos. Então acabei sendo filho único. A maioria dos meus amigos imaginários eram apenas brincadeira. Eu sabia que era tudo apenas diversão e que eles não eram reais. Eu não os via nem os ouvia. Eu inventava pequenas histórias na minha cabeça, tentando imaginar o que eles fariam se estivessem lá. Eu realmente me envolvia nisso. Eu tinha um amigo imaginário que sempre tentava trapacear nos jogos. Então, quando eu jogava com ele na mesa, movia as peças de um jeito que ele faria e assim, trapaceava. Outro amigo era obcecado por limonada, então eu sempre trazia um copo extra para ele. Quando eu tinha 7 anos, apareceu um novo amigo. Esse era diferente. Eu podia realmente vê-lo. Eu sabia que ele era tão falso quanto os outros, pois só aparecia quando eu estava sozinho e brincando. Mas ele era estranho. Eu não o imaginei para um propósito específico. Eu não inventei um nome para ele. Eu não sabia nada sobre ele, mesmo que eu fingisse não saber. O trapaceiro e o entusiasta da limonada para animar a conversa, esse era um verdadeiro mistério. Ele era assustador. Ele parecia uma pessoa, mas meio esticado, pelo menos 2,10 metros de altura, pele pálida, cinza e descascando. Ele era super magro e tinha uma espécie de rosto pendurado, como se a pele estivesse frouxa. Me lembrava uma toalha molhada pendurada no varal. E seus olhos, bem, eles eram vazios. Não havia nada lá. Ele era super quieto e raramente se movia. Eu geralmente esquecia que ele estava ali, a menos que ele fizesse seu pequeno som, uma espécie de barulho de dentes batendo. Era como um tique, às vezes um clique único. Outras vezes, ele ficava ali parado, batendo os dentes excitadamente. Clac, clac, clac. No início, eu apenas pedia para ele ir embora. Ele não falava e não respondia às minhas perguntas. Não importava o que eu jogasse. Ele se recusava a participar ou sequer me reconhecer. Ele só queria estar lá a maior parte do tempo. Ele era um incômodo. Ele me assustava. Eu acordava com aquele barulho de dentes batendo à noite, ou ele clicava bem ao lado do meu ouvido quando eu jogava meus jogos de tabuleiro. Com o tempo, passou de assustador para frustrante. Ele estava apenas incomodando. Mas houve uma vez na escola secundária que mudou a maneira como eu o via. Havia um novo garoto na escola que era um famoso valentão. Vamos chamá-lo de Ian. Ele tinha sido transferido de outra escola onde tinha sido um problema. Ninguém realmente sabia o que fazer com ele. Então simplesmente o transferiam de lugar. E agora era a nossa vez de lidar com ele. E claro, eu era um alvo claro. Ian começou a me chamar de Crostas e isso pegou. O cachorro doente da classe agora tinha um nome que os outros adotaram. E não era bom, mas não acabou aí. Um dia depois da escola, ele levou as coisas longe demais. Estimulado por aplausos e risadas de meus colegas de classe, eu fui espancado até sangrar. Enquanto eu era espancado, os outros foram para dentro buscar uma tesoura. Eles iam cortar meu cabelo sarnento. Quando estava só eu e Ian, ouvi aquele barulho de dentes batendo novamente. Eu podia ver a figura estranha ao fundo. Minha primeira reação foi pensar que ele estava ali para zombar de mim também. Mas para minha surpresa, ele tinha outros planos. Ele se inclinou, abriu sua mandíbula enorme e mordeu a orelha de Ian, rasgando-a pela metade. Houve um pandemônio instantâneo. Ian se virou, não olhando para mim, mas direto para seu agressor. Ele também podia vê-lo. Sangue e gritos. Pânico. Ian tropeçou, tentando fugir desesperadamente. Os outros também voltaram correndo, mas quando viram o que tinha acontecido, todos deram um suspiro coletivo. Vê-los recuar foi fortalecedor. Eles se viraram e correram, gritando e apontando. Eles não tinham visto o que Ian e eu vimos. Eles pensaram que eu tinha feito aquilo. Ele pegou a orelha de Ian. As crianças correram. Correram como se suas cabeças estivessem pegando fogo.
Eu fiquei ali por um momento, meu corpo pulsando com hematomas e choque. A criatura estranha se aproximou de mim. Seus dentes tinham parado de bater, substituídos pela mastigação, saboreando lentamente uma refeição. Por toda a ajuda que ele me deu, aquilo era grotesco. Meu nível de adrenalina subiu e eu apenas disse a primeira coisa que me veio à mente. Talvez ele realmente não quisesse me machucar. Talvez estivesse ali por algum outro motivo. De qualquer forma, eu disse o quê? Eu disse, você é só um grande fofinho, não é? Eu funguei. Você é um grande fofinho. Grande fofinho, ele respondeu. Não era exatamente uma voz, mas mais um vento pulsante. Seus lábios não se moviam. Grande fofinho, ele continuou. Sim, você é. Eu concordei com a cabeça. Esse é você. Ele se inclinou perto, me examinando. Ele não respirava. Nome, ele sussurrou. Eu olhei para aqueles olhos vazios, esperando que algo acontecesse. Um sorriso, uma respiração, qualquer coisa. Mas não. Eu pisquei e o grande fofinho não estava mais lá. Às vezes a violência resolve as coisas. Embora aquela briga não me tornasse popular, para as crianças me provocarem. Os colegas de classe começaram a usar meu nome regularmente novamente. Claro, ainda havia cochichos e olhares ocasionais, mas isso já era uma melhora imensa. Ninguém falou sobre aquela briga, no entanto. Eu não queria me meter em problemas por causa da orelha, e eles não queriam se meter em problemas por me intimidar. Então mantivemos isso entre nós e nunca mais falamos sobre o assunto. Ian parecia bem em ficar quieto e não falar com ninguém sobre isso. Ele tinha mudado. E o grande fofinho? Bem, ele meio que desapareceu. É como se ele tivesse feito seu trabalho e seguido seu caminho. Nos anos que se seguiram, eu achava que ele poderia ter sido apenas um fruto da minha imaginação. Talvez eu fosse o único que realmente mordeu Ian, e toda essa história fosse apenas uma maneira de lidar com esse trauma. Tinha que ser algo do tipo: amigos imaginários não afetam o mundo real. Mas então, dar-lhe um nome, mesmo que fosse um apelido, parecia ter encorajado ele. Ou algo pior. A maioria dos meus problemas desaparecem no ensino médio, e eu encontrei um grupo sólido de jovens com interesses semelhantes. Com o tempo, todos os amigos imaginários desapareceram da memória. O que trapaceava, o que amava limonada, uma centena de outros que nem consigo lembrar. A maneira como eles se pareciam, a maneira como soavam, seus nomes e peculiaridades, todos foram embora. Mas o grande fofinho ficou na minha mente mais real do que qualquer um deles. Os olhos vazios, os dentes batendo. Era estranho como o mais assustador de todos os meus amigos imaginários se tornou o que ficou mais tempo. Mas o tempo passou. O ensino médio virou faculdade, a faculdade virou trabalho, e quando eu tinha 27 anos, eu tive uma vida bastante confortável. Mas mesmo assim, apesar de não ter visto ou ouvido, aquele amigo de infância meu, o grande fofinho, ainda aparecia nos meus sonhos. De vez em quando. Eu gostaria de terminar essa história aqui. Seria apenas uma anedota estranha sobre algo que aconteceu comigo quando era criança. Infelizmente, esse não é o caso. O que começou como uma curiosidade infantil incomum se transformou em um pesadelo acordado. Em 2019, eu estava em um lugar muito bom. Eu estava há 6 meses em uma promoção que aumentava em 15% meu salário e estava finalmente voltando a namorar após um término complicado alguns meses antes. Nada sério, mas era bom sacudir as teias de aranha. Eu estava voltando para casa depois de um longo dia de horas extras e tive que parar para abastecer. Nada que eu não tenha feito 100 vezes antes. Comprei um Slim Jim e disse ao homem de cabelo comprido no balcão que queria $30 na bomba 2. Entreguei meu cartão e verifiquei meu telefone por um momento. Clac dentes virando-se. Nada. Eu podia sentir meu pulso disparando. Sem motivo.